Camille Flammarion. O fim do mundo. Conteúdo resumido. Em um misto de ficção, ciência e romance, Flammarion descreve a trajetória física e espiritual do nosso planeta, com as ocorrências precursoras do chamado fim do mundo. Datas e eventos são hipotéticos. Sua pretensa autenticidade visa apenas dar corpo à ficção, onde um cometa se chocaria com a Terra, fato que a ciência atual, muito depois da feitura do livro, admite já ter ocorrido na antiguidade. Primeira parte. No século 25, as teorias. 1. Ameaça celeste. A magnífica ponte de mármore que liga as ruas de Rennes e Louvre que, debruada de estátuas de sábios e filósofos célebres, delineia a monumental avenida conducente ao novo pórtico do Instituto, estava literalmente apinhada. Multidão inquieta parecia antes rolar que marchar, ao longo do cais, desbordando de todas as ruas transversais, em demanda do edifício, já de há muito invadido pela onda tumultuária. Nunca, jamais, antes da Constituição dos Estados Unidos da Europa, nas épocas da barbárie, quando a força primava o direito, o militarismo governava a humanidade e a infâmia da guerra, sem tréguas, a estultícia humana, nunca, nas grandes revoluções como nos dias tumultuosos das declarações de guerra, as cercanias do parlamento e a Praça da Concórdia apresentaram semelhante espetáculo. Não eram já agrupamentos fanáticos em torno de uma bandeira, a buscarem uma arma, seguidos de curiosos e desocupados, ávidos de emoções e novidades. Era todo o povo inquieto, sôfrego, terrificado. Era o amálgama compacto de todas as classes sociais, atido à decisão de um oráculo, esperando febril o resultado do cálculo de célebre astrônomo, prometido para esse dia de uma segunda-feira, às 3 da tarde, na Academia das Ciências. Através da transformação política e social dos homens e das coisas, o Instituto de França sobrevivia e detinha ainda, na Europa, a palma da ciência, das letras e das artes. Todavia, o eixo da civilização deslocara-se para a América do Norte, às margens do Lago Michigan. Estamos em pleno século 25. O novo edifício do Instituto, de altíssimos zimbórios e terraços, havia sido reconstruído em fins do 20º século, de entre os escombros da grande Revolução Internacional Anarquista, que, em 1950, arrasara grande parte da metrópole francesa, como se das entranhas do solo lhe houvera arrebentado a cratera de um vulcão. Ainda na véspera, domingo, espalhada pelas avenidas e praças públicas, toda a população parisiense teria visto a barquinha de um balão deslizando lentamente como que desesperado e indiferente às coisas do mundo. Os aviadores alegres não mais sucavam o espaço com a vivacidade habitual. Aeroplanos, peixes aéreos, aves mecânicas, helicópteros elétricos, máquinas voadoras, tudo se retraíra e mobilizara. As estações aéreas, locadas na cimeira das torres e dos arranha-céus, permaneciam vazias e desertas. Dir-se-ia que toda a vida humana se estagnara em seu curso. Em todos os semblantes, preocupações e angústias. Todos se interpelavam sem mesmo se conhecerem, e a mesma pergunta arrebentava de lábios trêmulos em semblantes desfigurados: será verdade? A mais terrível das epidemias não teria apavorado tanto, quanto aquela predição astronômica, que andava agora em todas as bocas. Mas, ainda, não teria feito tantas vítimas, visto que a mortalidade já entrara a crescer, sem causa conhecida. A todo momento, cada qual se via sacudido por um frêmito de terror. Alguns, querendo parecer mais fortes e menos alarmados, se arrimavam a hipóteses vagas e mais ou menos aleatórias. Pode ser que haja engano, ou então, ele se desviará, não há de ser nada, havemos de recobrar do susto, etc. Todavia, a incerteza é, muitas vezes, mais terrível que a própria catástrofe.
Um golpe brutal ferindo de chofre nos abate mais ou menos, dele despertamos, tomamos nosso partido, restabelecemo-nos e continuamos a viver. Aqui, porém, era o desconhecido, era a aproximação do evento, inevitável, misterioso, extramundano e formidável. Era a morte fatal, sim, mas de que modo? Choque, arrasamento, combustão incendiária, envenenamento atmosférico com asfixia pulmonar? Que suplício esperar! Ameaça horripilante, mais que a morte em si mesma. O sofrimento espiritual também tem limites. Temer sem tréguas, perguntar todas as noites pelo que nos reserva o amanhã, vale por sofrer 1000 mortes. E que dizer do medo? O medo, que coagula o sangue nas artérias e aniquila as almas. O medo, espectro invisível que ali rondava sobrepujando todas as mentes e todos os corações. Havia um mês que todo o comércio paralisara. O comissariado administrativo, sucedâneo do parlamento de outrora, suspendera as sessões, pois ali, mais que alhures, as divagações haviam chegado ao cúmulo. Paralisadas de 8 dias as bolsas de Paris, Londres, Nova York, Chicago, Melbourne, Pequim. De fato, que valia cogitar de negócios, de política, de planos e reformas quaisquer, se o mundo ia acabar? Ah, a política! Haveria quem se lembrasse de a ter praticado. Era como se tudo caminhasse no vácuo. Os próprios tribunais não tinham significação. Ninguém vai roubar, ou matar, quando tudo vai perecer. A humanidade já não tinha o que a estimulasse, o coração lhe pulsava precipite como que prestes a mobilizar-se. De todos os lados surgiam fisionomias alteradas, macilentas, insones, e sua facerice feminina, ainda que mal disfarçada, parecia resistir à obsessão da catástrofe iminente. É que, de resto, a situação era mesmo gravíssima, por não dizer desesperadora, até no conceito dos mais estoicos. Nunca, nos fastos da humanidade, a raça de Adão se encontrara ameaçada de semelhante perigo. As ameaças cósmicas pairavam sobre ela sem remissão. Era um problema de vida ou de morte. 3 meses mais ou menos, antes da data em que estamos, o diretor do Observatório do Monte Gaurizankar havia telefonado aos principais observatórios do planeta um recado nestes termos. Descobrimos, às 21 horas, 16 minutos e 42 segundos, um cometa telescópico de ascensão retilínea a 49 graus, 53 minutos e 45 segundos de declinação boreal. É um cometa esverdeado. Não se passava um mês que não fossem descobertos e anunciados cometas telescópicos por diversos observatórios, sobretudo depois que astrônomos intrépidos se instalaram nos altos cimos asiáticos de Gaurizankar, Dapsang e Quintechin de Ginga, nos sul-americanos de Aconcagua, Ilampon, Chimborazo, assim como no Kilimanjaro africano e no Elbrus e Mont Blanc, europeus. De start, aquele comunicado não havia, de começo, impressionado mormente aos sábios, familiarizados com seu conteúdo. Grande número de observadores procurara focalizar o cometa na posição assinalada, acompanhando-o atentos. Os Novas Notícias Astronômicas publicaram suas observações. Um matemático alemão calculara uma primeira órbita provisória, com as efemérides do movimento. Logo que foi divulgada essa órbita com as suas efemérides, outro sábio japonês fazia a curiosíssima anotação, isto é, que, segundo o cálculo, o cometa deveria baixar das alturas do infinito para o Sol e cruzar o plano da eclíptica aos 20 de julho, num ponto pouco afastado do em que se encontraria a Terra naquela data. Pelo que, acrescentava, seria imprescindível multiplicar as observações e retomar o cálculo, para fixar a distância que passaria o cometa aí, só assim, prejulgar uma colisão com a Terra, ou com a Lua. Uma senhorita, laureada do Instituto e candidata à diretoria do observatório,
agarrar o pretexto para fincar-se na sala dos telefones, a fim de captar imediatamente todos os despachos. Em menos de 10 dias, obtivera ela mais de uma centena e, sem perder um instante, ela passando 3 dias e 3 noites a refazer o cálculo, baseada na série de todas as observações. O resultado foi que o calculista alemão errara na distância do periélio, e a conclusão do astrônomo japonês era inexata, no concernente à passagem pelo plano da eclíptica, que se adiantara de 5 ou 6 dias. O interesse do problema tornava-se, porém, maior, visto que a distância mínima entre o cometa e a Terra figurava-se mais curta que calculada pelo japonês. Sem cogitar, no momento, da possibilidade de um choque, todos esperavam encontrar na perturbação enorme que o astro errante ia sofrer, da parte da Terra e da Lua, um novo meio de avaliar, com precisão rigorosa, a massa de uma e de outra, e, possivelmente, índices preciosos do repartimento das densidades no interior do nosso orbe. A jovem calculista encarecia e justificava, de start, a necessidade de observações mais numerosas e minudentes. Na véspera da sessão, tinha ela já explicado a órbita, num comício acadêmico. Contudo, era no observatório de Gaurizankar que se centralizavam todas as observações. Montado no pico mais elevado do mundo, a 8.000 metros de altitude, entre néveas eternas que os novos processos da química elétrica haviam rechaçado a muitos quilômetros de entorno, sobranceando quase sempre, a centenas de metros, as nuvens mais altas, pairando numa atmosfera pura e rarefeita, a visão telescópica dir-se-ia-lhe centuplicada. Distinguiam-se a olho nu os círculos lunares, os satélites de Júpiter e as fases de Vênus. 9 ou 10 gerações familiares haviam já habitado a montanha asiática, lá se aclimando e identificando com a rarefação atmosférica. É certo que os primeiros haviam rapidamente perecido, mas a ciência e a indústria conseguiram atenuar os rigores do frio, graças ao armazenamento dos raios solares, e a aclimação se fizera gradualmente, tão bem como nos tempos idos, em Quito e Bogotá, onde se viam, desde os séculos XVIII e XIX, populações felizes, em abastança, e mulheres que bailavam noites a fio, sem se fatigarem, numa altitude em que os excursionistas do Monte Branco mal arriscariam alguns passos sem lhes faltar a respiração. Uma pequena colônia astronômica instalara-se, pouco a pouco, nos flancos do Himalaia e o observatório granjeara, por seus trabalhos e descobertas, o título de primeiro do mundo. Seu principal instrumento era a famosa equatorial de 100 metros de foco, com auxílio da qual chegaram a decifrar os sinais hieroglíficos que, de milênios, vinha Marte baldamente emitindo para a Terra. Enquanto os astrônomos europeus discutiam a órbita do novo cometa e constatavam que ela deveria efetivamente atravessar a do nosso planeta, de feição a com ele chocar-se no espaço, o observatório asiático expedira um novo fonograma. O cometa vai tornar-se visível a olho nu. Sempre esverdeado, dirige-se para a Terra. Viessem da Europa, Ásia ou América, os cálculos astronômicos já não ofereciam dúvidas sobre a sua exatidão. Os jornais cotidianos bolsaram a notícia alarmante, ilustrada de comentários trágicos e inúmeras entrevistas, que atribuíam aos sábios as mais esdrúxulas opiniões. Não faltava quem exagerasse os cálculos, gravando-os com dissertações mais ou menos fantasistas. Mas, a verdade é que a imprensa periódica de todo o mundo, sem exceção, transformara-se de há muito em mero agente de mercantilismo. Essa imprensa que, noutros tempos, tantos serviços prestara à causa do livre pensamento e, portanto, ao progresso humano, estava agora a soldo dos governos e do capitalismo, aviltada e manietada por compromissos de toda a espécie. Não havia jornal que se não reduzisse a objeto de comércio. A questão, o problema de cada qual, resumia-se no aumento da tiragem e na receita dos anúncios mais ou menos estrambóticos.
fazer dinheiro, estudo. Por isso e para isso, maquinavam falsas notícias, que desmentiam logo tranquila e imediatamente, minavam a todo instante a segurança do espaço, mascaravam a verdade, atribuíam aos sábios falsos conceitos, caluniavam atrevidamente, semeavam escândalos, mentiam, arrazoavam assassínios e ladroeiras, multiplicavam os crimes por sugestão, davam as fórmulas de explosivos recentemente imaginados, envenenavam seus próprios leitores e traíam todas as classes sociais no só intuito de sobreexcitar a curiosidade pública e vender a folha. Nada mais que negócios e reclames. Ciências, arte, literatura, filosofia, estudos e pesquisas, nada interessava. Um ator de segunda ordem, uma atriz obscura, um tenor, uma cantora, um ginasta, um corredor, um andarilho, um atleta, sobretudo um bandido da pior espécie podiam, de um dia para outro, tornar-se mais célebre que o mais eminente dos sábios, ou o mais benemérito dos inventores. Publicavam-se retratos dos mais fortes corredores, como dos mais ilustres patifes e assassinos. Às vezes, davam-se ao trabalho de mascarar essa bestice com floreios patrióticos, que os valorizassem um tantinho mais. Contudo, o que predominava era a economia da folha. Por muito tempo deixara-se o público mistificar. Todavia, na época em que nos achamos, ele havia despertado e já não dava crédito a balelas impressas, de sorte que não existiam jornais propriamente ditos, mas apenas folhas de anúncios e reclames de utilidade comercial. A primeira notícia lançada por todas as publicações cotidianas era de que um cometa se aproximava com incrível velocidade e ia chocar-se com a Terra na data prefixada. A segunda notícia acrescentava que o astro vagabundo poderia ocasionar uma catástrofe universal, pelo envenenamento do ar respirável. Esta dupla predição fora, aliás, acolhida por toda a gente, com displicente incredulidade, não produzirá maior efeito que o da descoberta da fonte de Juvental porão do Palácio das Fadas, em Montmartre, surgido das ruínas do Sagrado Coração, e que também se anunciava como coisa sensacional. Literatos, poetas e artistas valeram-se do pretexto para celebrar em prosa, em verso e ilustrações de toda espécie, as viagens cometárias através das regiões celestes. Aqui, era o cometa afrontando um enxame de estrelas aterradas, ali, precipitando-se, cambalhotando, ameaçando a terra adormecida. Tais personificações simbólicas entretinham a credulidade pública, sem acréscimo dos primeiros terrores. Dir-se-ia que se familiarizavam com a ideia de um encontro, sem maiores temores. É que a maré das impressões populares oscila como os barômetros. Ao demais, os próprios astrônomos, de começo, não se tinham inquietado com a probabilidade do encontro, sob o ponto de vista das consequências atinentes aos destinos humanos, tanto que as revistas de astronomia, as únicas que ainda mereciam conceito, nada haviam dito nesse particular, mesmo a título conjectural. Encararam o problema pelo prisma das matemáticas puras, considerando-o apenas como um caso interessante da mecânica celeste. Nas entrevistas que deram, limitou-se a responder que o encontro era possível, provável mesmo, mas destituído de interesse para o público. De súbito, novo fonograma, desta vez emitido do Monte Hamilton, na Califórnia, vinha alertar fisiologistas e químicos. As observações espectroscópicas atestam que o cometa é constituído de massa gas condensada, composta de vários gases, nos quais predomina o óxido de carbono. O negócio complicava-se. O encontro era coisa certa. Se os astrônomos até então não se preocupavam mormente, acostumados a considerar inofensivas essas conjunções celestes, a ponto de se esquivarem, e alguns, de entre eles, despedirem a reportagem abelhuda, declarando que o assunto, de pura alçada astronômica,
Não interessava ao vulgo, agora tocava aos médicos o alarme e o debate, agitado quanto às hipóteses de asfixia ou envenenamento. Menos indiferentes à opinião pública, eles, os médicos, não escorraçavam os publicistas e, muito ao invés, concorriam para que em poucos dias a questão tomasse outro aspecto. De astronômico, tornou-se fisiológico, e os expoentes mais célebres da medicina começaram a retratar-se nas revistas ilustradas, com legendas deste teor, dão-se consultas sobre o cometa. A variedade, a diversidade e o antagonismo das apreciações foram a ponto de originar controvérsias e polêmicas apaixonadas, através das quais eram os médicos averbados de charlatães. Contudo, cioso dos interesses da ciência, o diretor do Observatório de Paris mantinha-se mudo em face da controvérsia que, por mais de mal feita, desvirtuara a verdade astronômica. O diretor era um ancião respeitável, cujos cabelos haviam encanecido no estudo dos grandes problemas da cosmologia. Sua palavra era universalmente acatada e ele decidiu, finalmente, transmiti-la à imprensa, notificando-lhe a prematuridade de quaisquer conjecturas, enquanto a Assembleia dos Técnicos, reunida no Instituto, não chegasse a uma conclusão. Já dissemos que o Observatório de Paris sempre se mantivera à testa do movimento científico, graças à operosidade de seus membros. Sobretudo, pela transformação dos seus métodos de observação, tornara-se simultaneamente santuário de estudos teóricos e núcleo telefônico dos seus congêneres, situados longe e mais favorecidos pela altitude e condições atmosféricas. Era, enfim, um asilo de paz no qual imperava a mais completa harmonia. Os astrônomos ali se consagravam, uma vida inteira, aos progressos da ciência, estimando-se e respeitando-se, indenes de inveja e ciúmes, e esquecendo méritos pessoais para só exaltarem os alheios. O diretor era o primeiro a exemplificar e, assim, quando falava, fazia-o em nome de todos os colegas. A dissertação técnica, por ele publicada, teve o seu momento de atenção, mas, a verdade é que o problema astronômico já estava fora do cartaz. Ninguém contestava nem discutia o encontro do cometa com a Terra, que granjeara foros de matemática certeza. O que preocupava aos espíritos era a constituição química do cometa. Se a sua passagem pela Terra viesse a absorver o oxigênio da atmosfera, não haveria como evitar a asfixia imediata. Fosse o azoto combinar com os gases cometários e seria, ainda, a morte precedida de enorme delírio e de uma como alegria universal, um exaltamento de todos os sentidos, decorrentes da subtração do azoto e do acréscimo proporcional do oxigênio em função pulmonar. A análise espectral assinalava, sobretudo, o óxido de carbono. O que as revistas científicas discutiam, primordialmente, visava saber se a mistura deste gás deletério com o ar respirável envenenaria a população em bloco, homens e animais, conforme afirmava o presidente da Academia de Medicina. Óxido de carbono. Não se falava de outra coisa. A análise espectral não poderia enganar-se, os métodos eram seguros, rigorosos os processos. Toda a gente sabia que a mínima partícula desse gás, aspirado, era morte a termo breve. A essa altura, novo despacho do Boisancar vinha confirmar e agravar o do Monte Hamilton, dizendo: o cometa, cujo volume aumenta dia a dia e já excede ao da Terra 30 vezes, acabará envolvendo-a totalmente. 30 vezes o diâmetro do nosso globo. Mas, então, mesmo que ele passasse entre a Terra e a Lua, afetaria ambas, visto que uma ponte dessa extensão bastaria para ligar-nos ao satélite. Depois, a verdade é que, nesses 3 meses, cujo histórico sumariamos, o cometa deslocara-se dos planos telescópicos, tornara-se visível a olho nu e agora aí estava pairando todas as noites, gigantesco, ameaçador, à face das estrelas. A crescer de noite para noite,
dir-se-ia fosse o próprio terror materializado independente de todas as cabeças, caminhando lenta e gradualmente, qual espada formidando e inexorável. Um último ensaio fora tentado, não para desviá-lo do seu roteiro, ideia aventada por certa classe de utopistas, que de nada duvidam e ousaram imaginar o recurso de um poderoso ciclone elétrico, produzido por baterias dispostas na região passível de ser atingida, mas para reconsiderar o problema em todos os seus aspectos e tranquilizar, possivelmente, os espíritos, reanimar-lhes a esperança com alguma falha das previsões já emitidas, ou qualquer nesga nos cálculos e observações consumadas. Quem diria não ser um encontro tão funesto como pretendiam os pessimistas? Uma discussão geral devia travar-se naquela noite de segunda-feira, no Instituto, isto é, 4 dias antes do fatídico encontro, previsto para o dia 13 de julho. O mais célebre astrônomo da França, então diretor do observatório, o presidente da Academia de Medicina, fisiologista e químico eminente, o presidente da Sociedade Astronômica, hábil matemático, e oradores outros, entre os quais notabilíssima dama justamente afamada por suas descobertas no campo das ciências físicas, iam ilustrar os debates. Sim, a última palavra não fora ainda pronunciada e nós vamos, portanto, franquear o velho domo do 20º século para assistir à discussão. Antes de o fazer, porém, examinemos nós mesmos esse famigerado cometa, que aí está desvairando todas as mentes. 2. O cometa. O estranho visitante descera lentamente dos páramos siderais. Em vez de surgir de súbito, como só ia acontecer e tem-se observado com os grandes cometas, quer quando aparecem após a transposição do periélio, quer quando longa série de noites nubladas ou larentas, interditou a observação dos investigadores. Desta feita os flutuantes vapores siderais haviam ficado nos espaços telescópicos, só observados pelos astrônomos. Nos primeiros dias, sequentes à descoberta, ele só seria acessível através de poderosas lentes. O público instruído não deixara, contudo, de procurar por si mesmo. Todo edifício moderno tinha, ao demais, o seu terraço destinado ao tráfego aéreo, e muitos deles providos de cúpulas giratórias. Não havia família remediada que não dispusesse de uma luneta astronômica, nem apartamento de certa ordem desprovido de biblioteca bem fornida de obras científicas. É que, no século 25, os terrícolas começavam efetivamente a pensar. O cometa fora, por assim dizer, observado por toda a gente, desde que se tornou acessível aos aparelhos de mediana potência. Quanto às classes laboriosas, que têm as horas sempre contadas, tinham ao seu dispor as lunetas assistadas nas praças públicas, sempre ocupadas pela turba impaciente. Não faltaram, então, a partir da primeira noite de visibilidade, astrônomos do ar livre, ou do sereno, com as suas receitas e predições fantásticas. Grande número de operários dispunham, todavia, de lunetas domésticas, sobretudo na província, e, manda a justiça e a verdade se diga que, em França, o primeiro a descobrir o cometa, fora dos observatórios oficiais, é claro, não foi nenhum acadêmico nem figurão social, mas o modesto alfaiate do arrabal de Soissons, que vigilava todas as noites e, munido de excelente luneta adquirida com penoso esforço, não cessava de estudar as curiosidades do firmamento. Uma nota digna de registro é de que até o século 24 quase todos os habitantes da Terra viveram sem saber onde estavam e sem mesmo ter a curiosidade de indagar, mais ou menos como o cego apenas preocupado com o seu apetite. Mas, de 100 anos a essa parte, a raça humana entrara a observar o universo e a meditar. Para fazermos uma ideia da trajetória do cometa, basta examinar com atenção o gráfico. Ele representa o plano da órbita do cometa e a sua intersecção na órbita terrestre, com o cometa chegando do infinito,
dirigindo-se obliquamente para a Terra e prosseguindo em seu curso, aproximar-se do Sol, que o não retém nem absorve em sua passagem ao periélio. Não se levou em conta a perturbação acarretada pela atração terrestre, influência que teria por efeito reconduzir o cometa para a órbita terrestre, após uma revolução em torno do astro solar, transformando-se-lhe a órbita de parabólica em elipsoidal. Todos os cometas que gravitam em torno do Sol descrevem órbitas análogas, mais ou menos alongadas, das quais o astro radioso ocupa um dos focos. Numerosos, esses cometas. O desenho dá uma ideia das intersecções que eles apresentam com a órbita terrestre, em torno do Sol, e com as outras órbitas planetárias. Examinando essas intersecções, vê-se que um encontro nada tem de impossível, nem mesmo de anormal. Agora, ele poderia ver-se da Terra. Uma noite de novilúnio, com um céu admiravelmente limpo, alguns olhares mais penetrantes tinham conseguido distinguir a olho nu, não longe do zênite, nas bordas da Via Láctea e ao sul da estrela Ômicron de Andrômeda, uma como pálida nebulosidade, tenuíssima nuvenzinha esfumada e apenas alongada em direção oposta ao Sol, como um prolongamento gasoso, um esboço de cauda rudimentar. Aliás, era sob este mesmo aspecto que o fixavam os telescópios, desde que fora descoberto. Ninguém poderia atribuir a esse aspecto inofensivo o papel trágico que o novo astro iria representar na história da humanidade. O cálculo tão somente indicava, até então, a sua marcha para a Terra. O astro misterioso prosseguia, entretanto, rapidíssimo na sua trajetória. No dia seguinte, já metade dos curiosos conseguiam percebê-lo, e, no imediato, não havia binóculos que o não apanhassem. Dentro de uma semana, todos o conheciam. Nas praças públicas, em todas as vilas e aldeias, só se viam grupos a procurar, assinalar e discutir o intruso. E o intruso avultava de dia para dia. As lentes já revelavam, no seu corpo, um núcleo assaz luminoso, que suscitava dissertações apaixonadas. Depois, a cauda fendeu-se lentamente em raios divergentes do referido núcleo e tomou, pouco a pouco, a forma de leque. A emoção chegava ao auge quando, após o primeiro quarto de lua e durante a lua cheia, o cometa como que estacionara e até esmecera. Tendo visto engrandecer progressivamente até então, conjeturou qualquer descuido no cálculo, o que ensejou uma fase de relativo desafogo e tranquilidade. Depois do planilúnio, o barômetro caiu rápido e consideravelmente, o centro de depressão de fortíssima tempestade chegava do Atlântico e passava ao norte das Ilhas Britânicas. O céu ficou totalmente encoberto durante 12 dias, para quase todo o continente europeu. Mas, as nuvens se esvaeceram, enfim, e o sol voltou a fulgir num céu azul, puríssimo. De ver-se, a emoção com que aguardavam o caso desse dia radioso, emoção tanto maior quanto alguns aviadores tinham conseguido, antes, atravessar a camada nebulosa e asseguravam que o cometa havia aumentado consideravelmente. As mensagens recebidas dos píncaros asiáticos e americanos anunciavam, por outro lado, a chegada mais breve. Mas, quanta decepção! Ao cair da noite, quando todos mergulhavam o olhar no firmamento, na expectativa de contemplar um astro coruscante, já não era um cometa clássico que se lhes deparava e sim uma aurora boreal de nova espécie, um como prodigioso leque de 7 varas, a projetar no espaço outros tantos raios esverdeados, que pareciam provir de um foco oculto abaixo do horizonte. Não restava dúvidas de que essa aurora boreal, fantástica, fosse o próprio cometa, ainda porque, do anteriormente observado, ninguém lobrigava vestígios no manto estrelado. A aparição diferia singularmente, na verdade, das formas cometárias conhecidas, e o aspecto radioso do insólito visitante poderia dizer-se o que de mais inesperado pudesse haver no mundo. Essas formações gasosas são, contudo, tão bizarras,
tão caprichosas e multifárias, que ninguém as poderia descrever. Depois, não era a primeira vez que um cometa apresentava tal aspecto. Os anais da astronomia mencionavam, entre outros, um enorme cometa de 6 caudas, observado em 1744, e que fora, então, objeto de inúmeras dissertações. Havia mesmo, dele, um assaz pitoresco desenho de visu, feito pelo astrônomo Chezaux, de Lausanne, que o popularizara ao seu tempo. O cometa de 1861, com a sua cauda em leque, era outro exemplo desse gênero de peregrinos interplanetários, e havia quem lembrasse que, a 30 de junho daquele ano, ocorrera um encontro, por sinal que bem inofensivo, da sua cauda com a Terra. Mas, ainda que não houvera precedentes, não havia como iludir a evidência. Entre mentes, as discussões prosseguiam e verdadeira justa astronômica se travara através das revistas científicas de todo o mundo, únicas que mantiveram alguns créditos, como vimos, no turbilhão do mercantilismo que já há muito empolgara a humanidade. A questão principal, uma vez sabido que o astro caminhava para a Terra, era a distância que se encurtava dia a dia, relacionada, portanto, com a sua velocidade. A jovem laureada do Instituto, recém-nomeada para a chefia da secção de cálculos, não deixava de expedir o boletim diário ao órgão oficial dos Estados Unidos da Europa. Uma relação matemática, bem simples, conjuga toda a velocidade cometária à sua distância solar, e vice-versa. Conhecida uma, pode-se imediatamente encontrar a outra. De fato, a velocidade de um cometa é pura e simplesmente igual à de um planeta, multiplicada pela raiz quadrada de 2. Ora, a velocidade de um planeta, a qualquer distância do Sol, está regulada pela terceira lei de Kepler, em virtude da qual os quadrados de tempo das revoluções estão entre si como os cubos das distâncias. Nada mais simples, portanto. Assim, pois, a distância de Júpiter, o magnífico planeta que gravita em torno do Sol com uma velocidade de 13.000 metros por segundo, um cometa nessa mesma distância deslocar-se-á, portanto, com a velocidade que acabamos de assinalar, multiplicada pela raiz quadrada de 2, ou seja, pelo número 4.142. Teremos, então, uma velocidade de 18.380 metros por segundo. Marte circula o Sol com a velocidade de 24.000 metros por segundo. A essa distância, a velocidade cometária será de 34.000 metros. A velocidade média da Terra em sua órbita é de 29.460 metros por segundo, um tanto mais lenta em junho e mais rápida em dezembro. Na vizinhança da Terra, a velocidade do cometa seria, portanto, de 41.660 metros, independentemente da aceleração que a atração da Terra lhe pudesse acarretar. Eis o que a laureada do Instituto incumbiu-se de transmitir ao público, aliás já elementarmente iniciado nas teorias da mecânica celeste. Quando o astro ameaçador atingiu a distância de Marte, os temores populares deixaram de ser vagos, tomando formas definidas, baseadas na apreciação exata, quão fácil, da sua velocidade a 34.000 metros por segundo, ou sejam 2.040 km por minuto, equivalentes a 122.400 km a hora. Sendo a distância entre as órbitas de Marte e da Terra não excedente a 76 milhões de quilômetros, temos que, à razão de 122.400 km horários, essa distância seria vencida em 621 horas, ou 26 dias mais ou menos. Contudo, à medida que se aproxima do Sol, o cometa acelera sua marcha, visto que, à distância da Terra, sua velocidade é de 4.166 metros por segundo. Dado este acréscimo de velocidade, a distância entre as duas órbitas seria coberta em 558 horas, ou 23 dias e 6 horas. Mas,
Não devendo a Terra achar-se, no momento justo do encontro, precisamente no ponto de sua órbita atravessado por uma linha entre o Sol e o cometa, pois que este não se precipitava para aquele, o encontro só poderia dar-se uma semana mais tarde, pouco mais ou menos, ou fosse na sexta-feira 13 de julho, à meia-noite. Desnecessário acrescentar, que, em tais circunstâncias, todos os preparativos da festa nacional do 14 de julho foram esquecidos. Ninguém pensava nisso. Pois o 14 de julho não auspiciava, antes de tudo, um luto universal. De resto, havia já 5 séculos que a famosa efeméride vinha sendo, se bem que intermitentemente, comemorada pelos franceses. Entre os próprios romanos, a tradição das festas circenses não durara tanto tempo. Ouvia-se geralmente dizer que o 14 de julho já tinha vivido bastante, que tinha morrido 15 vezes e não deveria ressuscitar. Encontramo-nos aqui, precisamente, aos 9 de julho, segunda-feira. Havia 5 dias que o céu se ostentava belíssimo e em toda a noite o leque cometário esplendia na imensidade com seu núcleo bem visível, palhetado de pontos luminosos, que poderiam representar corpos sólidos, de diâmetros quilométricos e que, asseguravam alguns calculistas, deveriam ser os primeiros a precipitarem-se sobre a Terra, pois que a cauda se mantinha voltada para o sul e, no caso vertente, precedida do movimento e sensivelmente oblíqua. O astro flutuava na constelação dos Peixes. A observação da véspera dava sua posição exata, ascensão retilínea igual 23 horas 10 minutos e 32 segundos, declinação boreal igual 7,36,4. A cauda atravessava todo o quadrado de Pégaso. O cometa surgiu às 9 horas 49 minutos e planava no céu por toda a noite. Durante o período de calma retroassinalado, houve uma reviravolta na opinião pública. Após uma série de cálculos, certo astrônomo estabelecera que, por várias vezes, a Terra tinha encontrado cometas e sempre tais encontros resultaram em inofensiva chuva de estrelas cadentes. Um colega, porém, lhe replica que o cometa atual longe estava de poder equiparar-se a um enxame de meteoros, por isso que gasoso, com um núcleo de concreções sólidas, e lembrava, a propósito, as observações relativas ao histórico e famoso cometa de 1811. Tal cometa não deixa de justificar, efetivamente, de certa maneira, temores nada quiméricos. Tiveram cuidado de lembrar as suas dimensões. Comprimento de 180 milhões de quilômetros, ou seja, maior que a distância da Terra ao Sol. A extremidade da cauda oferecia 25 milhões de quilômetros de largura. O diâmetro da cabeça era de 1.800.000 quilômetros, isto é, 140 vezes maior que o da Terra. Nessa cabeça nebulosa, elíptica e notoriamente irregular, via-se um núcleo brilhante, qual estrela, cujo diâmetro, por si só, media 200.000 quilômetros. Esse cometa afigurava-se muitíssimo denso e foi observado durante 6 meses e 22 dias. Entretanto, o que de mais notável, talvez, se pode assinalar a seu respeito, é que o seu enorme desenvolvimento foi atingido sem aproximar-se do Sol, a distância de 150 milhões de quilômetros. Assim que, permaneceu sempre a mais de 170 milhões de quilômetros da Terra. Se mais se houver aproximado do Sol, dado que a dimensão dos cometas aumenta à proporção que experimentam maiormente a ação solar, seu aspecto deveria ter sido ainda mais prodigioso e terrificante para toda a gente. E, como a sua massa longe estava de ser insignificante, se o seu voo tivesse levado diretamente ao Sol, a velocidade acelerada à razão de 500 e 600 km por segundo no momento do choque com o astro radioso, teria logrado, pela só transformação do movimento em calor, elevar a radiação solar a tal grau que toda a vida animal e vegetal na Terra se extinguiria em poucos dias. Um físico houve que chegou à curiosa ponderação de que um cometa,
igual ou maior que o de 1811, poderia destarte acarretar o fim do mundo, sem tocar a Terra, por uma tal ou qual explosão de luz e calor solares, análogas observadas com as estrelas temporárias. O choque, nesse caso, engendraria uma quantidade de calor igual a 6.000 vezes a de um volume de luz igual ao cometa. Havia-se ressaltado que, em seu voo, tal cometa, ao invés de precipitar-se para o Sol, chocar-se-ia conosco e seria, então, a consumação pelo fogo. Se ele, o cometa, colidisse com Júpiter, levá-lo-ia a uma temperatura capaz de lhe restituir a perdida luminosidade, com prerrogativas de sol temporário, de modo que a Terra seria aclarada por 2 sóis. Júpiter ficaria sendo, assim, como pequeno sol noturno, muito mais luminoso que a Lua e emitindo luz própria, vermelha, rubra ou grená celeste, e circulando em 12 anos em torno de nós. Sol noturno. Vale dizer que não haveria mais noites para o globo terrestre. Consultaram-se os mais clássicos tratados astronômicos, releram os capítulos e comentários escritos por Newton, Halley, Maupertuis, Lalande, Laplace, Arago, as memórias científicas de Faye, Tisserand, Bouquet de Lagrange, H. Poincaré e sucessores. Era, contudo, a opinião de Laplace que mais impressionava, e cujo texto fora assim divulgado. Eixo e movimento rotativo alterados, mares abandonando seus leitos em demanda novo Equador, grande número de homens e animais afogados nesse dilúvio universal, ou destruídos pelo violento abalo dos elementos, espécies inteiras aniquiladas, arrasados todos os padrões da indústria humana, tais as consequências que a colisão de um cometa pode produzir. A constituição física dos núcleos cometários era, sobretudo, o objeto das mais sérias controvérsias. Tinham escavado nos anais da astronomia os desenhos indicativos da variedade desses núcleos, sua atividade luminosa, a evolução das cabeleiras. Recordaram-se, entre outros, os pontos luminosos observados em 1868 no cometa de Broussen e as radiações movimentadas da curiosíssima cabeça do cometa de 1861. Revisavam-se as hipóteses concernentes a condensações gasosas, pulverulentas ou mesmo sólidas, as peculiares às descargas elétricas prodigiosas, que transformam de um dia para outro a cabeleira desses estranhos viajores do infinito. Assim corriam as discussões, as investigações retrospectivas, os cálculos, as conjecturas. O que, porém, em definitiva não deixava de impressionar a toda a gente era o duplo fato da observação já constatada, daquele núcleo, de uma densidade considerável, em cuja constituição química predominava o óxido de carbono. Intensificaram os terrores, não se pensava, não se falava senão no cometa. Já os espíritos engenhosos tinham procurado meios práticos, mais ou menos viáveis, para lhe fugir à influência. Químicos que pretendiam salvar uma parte do oxigênio atmosférico, imaginavam métodos para isolá-lo do azoto e armazená-lo em grandes redomas de vidro hermeticamente fechadas. Hábil farmacêutico reclamista afirmava tê-lo já condensado em pastilhas e despender a 8 milhões de anúncios em 15 dias. O espírito mercantilista sabe de tudo tirar partido, mesmo do aniquilamento universal. Até companhias de seguro se haviam improvisado, comprometendo-se a tapar hermeticamente todas as cavas e galerias do subsolo, comprometendo-se a fornecer oxigênio puro, e mesmo antisepticamente perfumado, a determinado número de pulmões, por 4 dias e 4 noites. Nem tudo estava perdido, ao menos para os ricos. Também se falava em perfurar túneis para o povo. Discutia-se, tremia-se, morria-se mesmo e, contudo, esperava-se ainda. Enfim, as últimas novas diziam que o cometa, desenvolvendo-se à medida que se aproximava do calor e da eletrização solares, teria no momento do encontro, um diâmetro 65 vezes maior que o da Terra,
ou fosse 825 mil quilômetros. Foi no auge dessa agitação que se abriu a sessão do Instituto, esperada como oracular e decisiva. Por força mesmo do cargo, o diretor do Observatório de Paris foi inscrito à testa dos oradores. Mas, o que parecia despertar maior interesse público era o prognóstico do presidente da Academia de Medicina, quanto aos prováveis efeitos do óxido de carbono. Por outro lado, o presidente da Sociedade de Geologia também deveria tomar a palavra. O objetivo da sessão era passar em revista todas as teorias científicas das modalidades que deveriam aniquilar fatalmente nosso globo. Evidente, pois, que o debate sobre o encontro do cometa estaria em primeiro lugar. De resto, como acabamos de ver, o astro ameaçador lá estava suspenso sobre todas as cabeças. Toda a gente o via aumentar dia a dia, em velocidade crescente. Sabia-se que não estava a mais de 17.992.000 quilômetros e que essa distância seria coberta em 5 dias. Cada hora representava uma aproximação de 149 mil quilômetros. Dentro de 5 dias a humanidade assustada respiraria tranquila ou desapareceria de todo. 3. A seção do Instituto. Nunca, desde que fora construído em fins do século XX, o grandioso hemiciclo se enchera de multidão mais compacta. Impossível, mecanicamente, adicionar-lhe uma só pessoa, que fosse. Anfiteatro, balcões, tribunas, galerias, corredores, tudo, até os degraus das escadas, estava literalmente ocupado. Notavam-se presentes o presidente dos Estados Unidos da Europa, o diretor da República Francesa, das Repúblicas Italianas e Ibérica, a embaixatriz das Índias, os embaixadores das Repúblicas Britânica, Alemã, Húngara e Moscovita, o rei do Congo, a comissão de administradores, todos os ministros, o prefeito da Bolsa Internacional, o cardeal arcebispo de Paris, a diretora-geral de telefonoscopia, o presidente do Conselho de Vias Aéreas e Elétricas, o diretor da repartição de aerologia, os principais astrônomos, químicos, fisiologistas e médicos vindos de toda parte, grande número de funcionários oficiais, que outrora se denominavam senadores e deputados, vários escritores célebres, um conjunto, enfim, nunca visto, de representantes da ciência, da política, comércio, indústria, artes, etc. Cenáculo repleto a cunha, presidente, vices, secretários perpétuos, oradores inscritos. Já se não trajavam, porém, a moda antiga. Nada de togas, capelos, espadagões, um simples traje civil. Havia mais de 2 séculos que as insígnias estavam prescritas na Europa. Em compensação, as da África Central eram das mais luxuosas. Macacos educados de há muito substituíam os criados domésticos, que não mais se encontravam em parte alguma. Eles lá estavam às portas, mais por obedecer ao protocolo que para verificar os ingressos, de vez que, 1 hora antes da marcada, já o recinto fora tomado de assalto. Eis em que termos o presidente abriu a sessão. Senhoras, senhores, todos vós conheceis a finalidade deste conclave. Nunca, jamais, a humanidade atravessou uma fase como esta. Nunca, em particular, esta velha sala do século XX congregou tal auditório. O grande problema do fim do mundo é, de 15 dias a esta parte, sobretudo, a única preocupação de todos os sábios. Essas discussões e estudos vão ser aqui expostos e eu dou desde logo a palavra ao senhor diretor do observatório. O astrônomo levantou-se logo, empunhando algumas notas. Tinha palavra fácil, voz agradável, figura jovial, o gesto sóbrio e pacificado olhar. A testa larga e magnífica cabeleira branca e crespa ornavam-lhe a fronte. Tinha tanto de erudição literária quanto de científica, e toda sua pessoa inspirava respeito e simpatia. Otimista também,
ainda nas mais graves circunstâncias. Bastou dissesse algumas palavras para que os semblantes se transformassem de lúgubres e ansiosos em calmos e serenos. Senhoras, começou dizendo, é a voz que primeiro me dirija, pedindo não vos atemorizardes diante de uma ameaça que poderá, talvez, não ser tão horrível quanto se presume. Espero convencer-vos, dentro em pouco, com argumentos que terei a honra de expor, que o esperado cometa não acarretará a ruína total da nossa humanidade. Sem dúvida devemos mesmo esperar qualquer catástrofe, mas, com relação ao fim do mundo, tudo nos leva a coligir que não sobrevirá. Os mundos morrem de velhice e não de acidentes. E vós sabeis, melhor do que eu, que o nosso mundo está muito longe de ser velho. Senhores, vejo aqui representantes de todas as camadas sociais, das mais humildes às mais elevadas. Explica-se que, da ameaça assim ostensiva de uma destruição terrestre, tenha resultado a paralisação geral de todas as atividades. Entretanto, pessoalmente, vos confesso que, se a bolsa não houvesse fechado e tivesse eu a infelicidade de ali jogar, não hesitaria em comprar ainda hoje os títulos de renda tão subitamente desvalorizados. Bem não acabara de o dizer e já um famoso judeu-americano, príncipe das finanças, diretor do periódico Século XXVI que ocupava um balcão superior do anfiteatro, abriu caminho a torto e a direito, entre a massa, e precipitou-se como um bólido, desaparecendo numa das portas de saída. Interrompido um instante pelo inesperado efeito de uma reflexão puramente científica, o orador prosseguiu. Nosso tema pode dividir-se em três partes. Primeiro, colidirá o cometa, fatalmente, com a Terra. Segundo, qual a sua constituição? Terceiro, quais poderão ser, possivelmente, os efeitos do choque? Não preciso advertir ao culto auditório que as fatídicas palavras tantas vezes pronunciadas de algum tempo a esta parte, fim do mundo, significam unicamente fim da Terra, que é, aliás, seja dito, o mundo que mais nos interessa. Se pudéssemos responder negativamente ao primeiro quesito, seria mais ou menos ocioso ocupar-nos dos dois outros, cuja importância se tornaria desde logo secundária. Desgraçadamente, devo reconhecer que os nossos cálculos astronômicos se apresentam aqui, como só acontecer, de rigorosa exatidão. Sim, o cometa deve atingir a Terra com uma velocidade considerável. A velocidade do nosso globo é de 29.460 metros por segundo e a do cometa é de 41.660 metros, e mais a aceleração resultante da atração do nosso planeta. Portanto, temos que o choque se daria com a velocidade de 72.000 no primeiro segundo, se o cometa nos chegasse justo de frente. Mas, a verdade é que chegará um tanto obliquamente. O choque é mesmo inevitável, com todas as suas consequências. Peço, porém, ao auditório que não se perturbe dessa maneira. Esse choque nada significa em si mesmo. Se imaginarmos, por exemplo, que um trem de ferro deve encontrar uma nuvem de mosquitos, não haverá motivo de inquietação para os respectivos viajantes. Pois a mesma coisa pode verificar-se com o encontro desse astro gasoso. Queiram permitir o exame tranquilo dos outros dois pontos. Antes de tudo, qual a natureza do cometa? Aqui todos o sabem, gasoso e principalmente composto de óxido carbônico. A temperatura do espaço, 273 graus abaixo de zero, esse gás, invisível nas condições terrestres, permanece em estado de nevoeiro e mesmo de poeira sólida. O cometa está como que saturado dele. Nisto, não contradirei, no quer que seja, as descobertas científicas. Tal declaração produziu um novo rito em todos os semblantes e ouviram-se muitos e prolongados suspiros. Mas, senhores, prossegue o astrônomo,
esperando que algum dos eminentes colegas da seção de fisiologia ou da academia de medicina nos demonstre que a densidade cometária é bastante forte para penetrar em nossa atmosfera respirável, pensou que tudo se resolverá em magnífica chuva de estrelas cadentes, sem quaisquer consequências fatais para a vida humana. Não o digo com certeza, todavia, a probabilidade é muito grande, talvez de 1 milhão contra